E a gente acaba tendo que contar com nós próprios, a própria comunidade, para sobreviver, compreende? Quando é uma rede de tráfico humano, exploração sexual, que está tão intrínseca, tão infiltrada assim dentro do sistema judiciário, da polícia e até em cargos políticos, a gente tem que contar com um coletivo de gente para proteger nossas vidas e garantir nossos direitos. É a própria comunidade que às vezes olha para si própria e por si própria, fazendo denúncias, fazendo, ó, tem uma movimentação estranha aqui. Ó, apareceu tal policial dizendo que está investigando algo, mas disse que é para eu dizer que o garoto está em surto. Disse que é para dizer que ele não foi trabalhar. Disse que é para dizer que ele está assediando ou agredindo alguém aqui na rua. Não ocorreu isso. Mas foi o policial tal que mandou dizer. Ofereceu dinheiro para isso e aquilo. É a própria comunidade que às vezes está tendo que se proteger. Esses familiares meus, né, quem é da comunidade onde eles moram, do bairro que eles moram, sabe que eles não tinham envolvimento com nada disso. Então, como é que aparecem tantas provas estranhas dizendo que familiar se prostitui, ou se droga, ou me prostituía, algo assim? Não é estranho se isso não ocorria antes? De tia, prima, etc. Nada disso, sabe? É muito estranho. E eles fizeram o quê com esses familiares? Eu vou deixar bem claro o que é que o judiciário americano vai receber. Depois de ter espancado, violentado e ameaçado a família, feito fazerem delações falsas e acordos com eles para a família até assumir a culpa disso tudo, né, participar de processos da forma como eles querem, eles fizeram um acordo onde eles têm, depois de serem orientados como se comportar em determinadas situações, eles vão aprontar comigo por causa desses policiais corruptos que trabalham por Jair, não é nem para o Estado brasileiro, na verdade, né? Recebem do Estado brasileiro, mas são criminosos de uma quadrilha que está interessado em defender os direitos daquele traficante. Eles hoje estão evitando até utilizar a gente telefone ou WhatsApp para a polícia de verdade que trabalham não conseguir coletar provas contra eles. Eles agora falam assim de uma forma indireta, por sinais, um som, uma imagem, algo que não possa ser utilizado de forma precisa e detalhada como prova. Entendem? Eles já acordaram com esses familiares. Olha, no dia que ocorrer tal coisa, se eu ouvir tal frase lá em sua rua umas 3 vezes, é para você ir lá para o condomínio de Tailândia de madrugada. Fingir que explora ele, estuprar ele, espancar. Vai aparecer algum homem lá, você vai deixar ele entrar e receber dinheiro desse homem. Você vai se comportar como se explorasse ele sim. Que a gente está na supervisão, no monitoramento daquele dia. As pessoas que estão direita nem vão saber. Não sabe quem são os policiais infiltrados do Jair, que fazem esse fechamento todo. Ah, pronto, sexta-feira a gente vai estar monitorando. O corrupto do Ministério Público também vai estar participando, monitorando de alguma forma remota. Todo mundo que é bandido acordado para tal dia, tá. São esses nessa madrugada que vão participar. Então, ó, desde a quinta-feira ou quarta, o familiar já vai ser avisado por alguém da quadrilha. Amanhã é dia de aparecer lá, entendem? Eles não vão trocar a mensagem, eles não estão nem utilizando direito aparelho para falar mais disso. Porque os policiais de verdade chegaram e estão investigando, né? Desde que eu comecei a prestar os vídeos de forma pública, desde o ano passado, tá todo mundo mais atento para o que eles fazem por aqui. É por isso que as coisas estão ficando mais difíceis para eles e eles estão cada vez mais investindo em fazer com que o familiar tome a frente de tudo. Porque na versão do Jair, uma das últimas versões que ele apresentou, depois dos outros inúmeros processos que ele perderam, foi esse. Tão certo como 2 mais 2 é igual a 4. Vou dizer logo a vocês assim. É o que vai ter lá. Eu vou me surpreender com muitos dados terríveis quando abrirem esse processo. Não tenho dúvida, pela gravidade de violação de direitos e de violência que cometeram. Mas já é previsível de que o que vai ter lá como dado deles tentarem recorrer é o cara dizendo, olha, de fato foi descoberto uma organização, a existência
de uma organização criminosa pelos Estados Unidos, que trabalhava com questões de exploração sexual no Brasil, mas que eu, o político santinho, que quer posar de santinho, né, de vítima, de tadinho, político santinho, eu fui enganado, fui atrás de um momento de prazer sexual diferente. Então foi o familiar A, B, C, trabalhava com esse rapaz, eram tudo drogado, gente errada, pervertida. E foi o familiar desse rapaz que disse, olha, acontece dessa forma. O rapaz finge que está dormindo, é drogado e você se diverte de uma forma diferente. Eles que drogam o rapaz exploram e eu tenho como provar. Meus policiais, meus policiais investigaram. Investigaram e viram, filmaram o familiar entrando lá e botando o homem para agredir ele ou espancando ele. A gente tem filmado, é prova. Só que o judiciário americano não sabe que é prova criada sobre coação, é manipulação de dados, né? Olha lá o que ocorreu, vamos dizer assim. E o cara que entrou lá para agredir ele é nossa testemunha. Familiar A, B, C se prostitui também, se droga também. Isso tudo, gente, é criado por eles. Tem muita gente que tá, por exemplo, essas tias e primas minhas, eu tenho uma desconfiança que elas começaram a ser violentadas sexualmente por eles. Até crianças da família eles querem dizer que se prostitui ou que é explorada pela família. Olha o risco que a gente está correndo, que se esse processo não abrir. Os direitos de crianças e adolescentes sendo violados. Cadê o ECA? Cadê o Conselho Tutelar? Cadê o Ministério de Desenvolvimento Social para ver isso aqui? Então eu fico preocupado. Olha, gente, eu bloqueei familiares meus que não tinham envolvimento nenhum com essa quadrilha. Mas sabe por que estão tudo bloqueado de WhatsApp? Tanto os que têm envolvimento, vamos dizer assim, que prestou falso testemunho para eles, e os que não têm, porque os que não têm podem ser vítima, alvo desses policiais corruptos. Só porque eu tenho contato, né? Porque às vezes eu falava, dava um bom dia, ou ia no aniversário, eu convidei para vir no meu aniversário. Eles vão atrás do familiar que não tem envolvimento, por ter foto minha junto, ou vídeo, algum momento que eu fui na casa, para fazer o familiar mentir sobre coação e se comportar da forma como eles querem. Entenderam a gravidade? Então, para não colocar em risco mais familiares meus, as crianças da minha família, que eles acusam até algumas crianças de serem violentadas ou estupradas por mim, ou algo assim. Olha, gente, é um absurdo, viu? Porque eu nunca vi. Eles, com certeza, além de ser de quadrilha, não tem muita inteligência. Porque dizer que um ser humano tem de tudo ao mesmo tempo, isso não existe. Um ser humano com tanto problema. Pelo visto, inventaram que eu agrido mulheres, que eu agrido idosos, que eu agrido crianças, seria pedófilo, né? Inventaram que eu sou drogado, inventaram várias coisas. Aí eu me pergunto, qual é o ser humano que se interessa por tudo ao mesmo tempo? De idoso, adulto, criança, homem, mulher, entende, gente? Não existe um ser humano que seja dessa forma. Eles não têm nenhum discurso lógico na versão que eles ofertam para outro país. Peraí, ele gosta de criança ou ele gosta de mulher adulta? Porque o corpo de uma criança é diferente de uma mulher adulta. Olha, se vocês verem o tipo de mulher que eu me interesso, cá entre nós, né, em particular, são mulheres que têm um corpo gourmet, assim, com seio farto, quadril farto, mulheres que têm um corpo feminino exuberante que se destaca. Não existe nem possibilidade de eu ser pedófilo, meu querido, minha querida. Porque uma criança pedófila, ou uma criança, um pedófilo ou uma pedófila, quando vê uma criança, aquele corpo da criança tem aspectos infantilizados, vamos dizer assim, que não são de adultos, não tem seio formado no corpo de uma criança, não tem um padrão corporal de uma mulher adulta, vamos dizer assim. Então, como é que ele se interessa por... Ele é pedófilo, ao mesmo tempo ele gosta de mulher, ao mesmo tempo ele gosta de idoso. Entende? Já disseram até que agredir idosa, gente.
Eles não sabem nem qual versão apresenta lá fora, os dados que eles têm apresentado. Aí o judiciário americano, quando para analisar o discurso deles, ou bota psicólogos forenses, né? Gente que faz perfil, etc., para analisar os dados que eles informam, vê que aquilo tudo é mentira. Cai por terra fácil, fácil. O corpo de uma mulher que eu me interesso, que eu gosto mesmo para amar, não se parece em nada com um corpo infantil. Entende? Não é o corpo infantil que me dá prazer, o que me agrada. Eu não assisto vídeos de pessoas idosas ou de crianças. Nunca assisti um vídeo de pedofilia, vamos dizer assim. O que chegou mais perto de um vídeo de pedofilia nem era. Foi alguma série, algum filme assim, diferente, filme privê, que retratava algum adolescente ou criança que era vítima de algum abuso, né? Vamos dizer assim, algum estupro, ou se relacionava com outro pré-adolescente. Enfim, coisas que fazem parte, eu acho, de algum filme do cinema brasileiro ou de fora que eu vi. Mas é o que chega mais perto de eu ter visto algum ato, vamos dizer, assim, de contato físico, né, de menores. Só para vocês terem uma ideia. Pedófilo, gente, não se contém. Não fica sem pornografia infantil, sem ver vídeo de criança, sem ter foto. Em momento nenhum na minha casa, em um lugar onde eu tô, eu não assisto vídeo de criança, nem tenho revista infantil crianças nuas, nada disso. Eu apenas tenho um bom relacionamento enquanto familiar, né? Com as crianças da minha família. A gente gosta de brincar, eles gostam de mim. Mas como qualquer familiar, um tio tem com sobrinhos, primos, primas normais. O que é que eles fizeram? Ofertaram tanta informação falsa, dizendo até que eu era pedófilo, que eles estão de olho nas crianças que tinham um bom relacionamento familiar comigo, para essas crianças serem abusadas ou mudarem o testemunho sobre mim. E aí que fica a grave a situação. As crianças da família correm risco de sofrer uma violência para eles poderem criar uma prova falsa contra mim. Porque em discursos anteriores, em processos anteriores, eles, vamos dizer assim, explanaram dados falsos, alegando que eu seria pedófilo. Eu já soube de um caso de um cara, né, que parece que o nome era Johnson. Ele foi testemunha falsa contra mim em um dos processos, quando a filha dele era pequena. Diz que chegou um momento do processo que viram essa turma ia perder, né? Falaram, bateram em umas pessoas lá que eram testemunhas deles ou ameaçaram, olha, vai dar um jeito de inventar prova contra ele para ajudar a gente a ganhar o processo. Não quero nem saber. Se virem. Eu sei que botaram um cara até, ele foi agredir a filha sexualmente e gravou para dizer que foi eu, em processos. Então não se engane, viu? Quem recebe dinheiro dessa quadrilha de alguma forma, se cuide. Não é só para você prestar um testemunho uma vez contra mim. Quando você recebe dinheiro deles, é como se você estivesse vendendo o seu próprio corpo, a sua própria alma para eles, porque depois eles vão cobrar da forma mais terrível possível em cada processo que perder. O que tiver vai envolver você. Deixe seus familiares virem correr risco, como deles mandarem vocês violentar pessoas ou gravar e dizer que foi eu. Você nunca vai ver esses policiais corruptos apresentando vídeos de eu me drogando. Você nunca vai ver esses policiais corruptos apresentando vídeo de eu estuprando crianças, adolescentes ou idosos. Isso não ocorre, gente. Tudo que eles criam são provas manipuláveis e provas falsas. E aí a gravidade, eu deixo até como conselho, cuidado. É muito dinheiro que eles ofertam para ter testemunha falsa? Com certeza. Porque tráfico humano e exploração sexual dá dinheiro. Mas quem aceita esse dinheiro é como se você estivesse vendendo sua própria alma pro resto da vida para essas pessoas e família. Denuncie, peça ajuda à polícia, peça ajuda a alguém da comunidade para se sair disso, porque eles são extremamente perigosos. Extremamente perigosos. E o discurso que eles apresentam lá fora é assim. Vão dizer que Tailã é drogado, que faz isso e aquilo, ou deu um surto e acabou internado para não ir para audiência lá fora. Isso é eles aqui no Brasil tentando me drogar por meio de medicamento psicotrópico
e outras substâncias, em alguma água que eu tome, suco que eu tome, em algum alimento. Eles perderam processos para alguma instituição educacional que eu estudei já, né? Eu acredito tanto para Uniaselv como Faculdade de Santíssimo Sacramento. Eles queriam alegar que eu seria incapaz e colocaram familiares à frente disso para parecer que era o familiar que estava tentando interditar. Até hoje, o discurso que permanece, que as pessoas estão acreditando piamente, é que seria o familiar. Familiar meu nenhum, vamos dizer assim, tinha condições intelectuais de conhecimento para ir abrir processo em outro país contra mim. Nem mora comigo, nem, vamos dizer assim, tem alguma ligação que faça a pessoa perder tempo para ir me denunciar em outro país. Nem tem condições financeiras, poucos são os que têm condições financeiras. E os que eles estão alegando que é o responsável, a responsável por isso, não tinha condições financeiras nem conhecimento para saber como abrir um processo em outro país contra mim. Vocês entendem a gravidade do crime que eles estão cometendo? É grave, pessoal. A gente sabe que a situação é séria, né? Mas já é previsto qual vai ser até as possibilidades de refutação que ele vai fazer ou como ele vai tentar recorrer lá fora, né? Além de utilizar familiares num desespero tremendo para que eu seja interditado dentro daquela instituição, parece que é Bom Jesus o nome, em Salvador, porque é ligado ao traficante da Bahia, o Isidoro, né? Esses processos de interdição que eles usam para interditar pessoas lá dentro, etc., tem a ver com essa rede de exploração sexual. É uma forma de se apropriar do corpo de um ser humano, alegando que ele seria incapaz, né? Tendo, vamos dizer assim, autorização jurídica para fazer o que quiser com aquele ser humano, depois que eles ganham esses processos de interdição, como se a pessoa fosse para dentro daquela clínica. E aí a questão de dizer que eu sou drogado, eu nunca me droguei, não sou drogado, nem tenho precisão de ir para dentro daquela clínica, e eles tentam alegar que eu teria alguma doença ou incapacidade. Aí eu me pergunto, aquela clínica é de drogado ou é de gente que tem surto ou loucura? O que é aquilo ali? Porque me disseram que era uma instituição de dependente químico. Eles não têm um vídeo de eu usando droga. Como é que querem me interditar lá dentro? É por meio de um surto, de uma loucura, algo assim, porque tem CAPS hoje em dia, atendimento público, né, e gratuito, referente a cuidado em saúde mental. O que é que está acontecendo de estranho? Ainda inventaram também que eu teria fugido dessa instituição, que eu fui em algum momento uma pessoa internada lá dentro que fugiu, e agora estão tentando alegar que eu seria uma pessoa normal, que eu nunca me droguei. Gente, eu já ouvi gente expressar aqui que era o Estado que me drogava. Ó, ele está dizendo que não se droga, que não compra drogas, mas o Estado dá um jeito de fornecer droga para ele na alimentação dele ou na água sem ele precisar comprar. Por isso que ele está dizendo isso. Gente, tudo quanto é absurdo para prejudicar a minha saúde, eles estão apresentando como versão. Tem Estado que me droga, não é familiar, é eles que mandam. Os policiais corruptos. Se entra familiar no meu condomínio sem eu autorizar ou sem eu saber, se entra estuprador, agressor, sem eu autorizar ou saber, é os policiais corruptos que trazem. Se o Ministério Público disser estuprador, agressor tal, não pode entrar onde ele mora, tem que ficar distante, eles sim, gente, vão acatar, mas eles trazem. Eles estão como autores do processo ou parte do processo, dizendo que está representando a polícia ou a União, o Estado brasileiro, né? Porque o criminoso, na época, desde a princípio, se apresentou em outro país como um presidente. Como se estivesse movendo o processo em nome do Estado brasileiro, ou a Polícia Federal, ou o Judiciário, entende? A gravidade, ele utilizou a máquina pública, ele utilizou o sistema judiciário, ele utilizou o sistema de segurança pública do Brasil para se beneficiar. É o que ele está tentando fazer agora com os ministros, né? Você não viu o cara toda hora tentando fingir que está sofrendo dentro da cadeia? Ele tem recurso que preso nenhum no Brasil tem. TV, geladeira, preso nenhum tem isso dentro da cela. E o cara quer alegar tortura. Imagine. Tá querendo fingir que tá hospedado no hotel ou é uma prisão?